Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo da nossa série Marison Fraga Responde. Se você não me conhece, eu sou Marison Fraga, eu vou deixar meu Instagram aqui abaixo para você clicar lá e mandar suas perguntas por lá também pelo Instagram. Você pode comentar aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida também. E no vídeo de hoje, Marison Fraga Responde, eu vou responder uma pergunta de uma pessoa que não quis ser identificada, então eu vou colocar só a pergunta aqui embaixo, tá? Ela escreveu o seguinte: Bom dia, Marison, adorei sua explicação. Gostaria de saber se quando nos damos conta na análise, no caso no processo psicanalítico, né, de como funcionamos, de como nos sabotamos, como alterar o quadro, né? Então a pergunta principal dela é basicamente essa. Também gostaria de saber se você tem e-mail e se é possível mandar dúvidas por lá. Você pode mandar dúvidas por aqui ou você pode mandar dúvidas pelo Instagram e eu vou deixar o Instagram aqui abaixo. Agora eu quero comentar um pouco sobre isso porque já não é a primeira vez que eu recebo essa pergunta aqui. Quando a gente vai falar sobre questões psicanalíticas, né, e a gente fala sobre neurose, sobre histeria e tal, algumas pessoas, inclusive até desenvolvimento, as 5 fases do desenvolvimento psicossexual, eu lembro que alguém me perguntou isso. As pessoas geralmente elas procuram o seguinte: eu tenho a impressão de que as pessoas estão procurando o seguinte: como é que eu faço para anular esse processo na minha vida, né? Voltar a ser uma pessoa saudável. E aí tem um detalhe interessante, porque para a psicanálise, ou você é neurótico, ou você é perverso, ou você é psicótico, né? A gente pode até fazer um vídeo sobre isso aqui, mas no caso, eu acredito, inclusive, que é bem melhor você ser neurótico e ser, em alguns casos, perverso. Agora, psicótico, o negócio está complicado, depois em outro vídeo eu explico isso. Então, todos nós temos alguma neurose em algum nível, né? E eu diria que o ponto principal da psicanálise o objetivo, digamos assim, né? Você, de certa forma, descobriu o conteúdo que está recalcado inconscientemente, mas você estava no ponto A, certo? Então você chegou ao ponto B, que fez com que você entendesse que você precisa passar pelo processo de análise. Depois que você passa pelo processo de análise, que você começa a descobrir, né, passar pelo processo de autoconhecimento, descobrir o seu conteúdo recalcado inconsciente, naturalmente os sintomas vão desaparecendo, né? Quando você tem acesso a essas informações e inclusive você até coloca para fora, você consegue elaborar melhor essas questões. O que acontece basicamente é que naturalmente esse processo vai sendo curado, né? E eu acho que um fator determinante aí é você aprender a conviver com algumas de suas neuroses. Então, digamos, você saiu do ponto A e foi para o ponto B. No ponto B, você entende que você precisa passar pelo processo de análise. Você não vai ser conduzido novamente ao ponto A, mas você vai ser conduzido a um ponto C, né? Então, esse ponto C vai ser uma pessoa que consegue entender os seus conflitos, as suas questões, as suas neuroses, e ela consegue conviver muito bem com isso. Ela já conseguiu elaborar bem essas questões emocionais e psíquicas, como suas afecções, por exemplo, e ela já vai conseguir lidar com isso muito melhor. E, inclusive, diria mais, não ser vítima, né, de alguns processos emocionais, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Lógico que isso aqui não é regra, estamos lidando com seres humanos, mas vamos supor que uma mulher se relacione com um homem que é muito mais velho, né? E ela tenha uma certa atração por homens mais velhos. Ela terminou o relacionamento recentemente e ela está lá no processo de análise, ela começa a perceber que essa atração que ela tem por homens bem mais velhos do que ela talvez seja porque ela está buscando inconscientemente uma proteção que o pai não forneceu, ou ela está buscando, né, se aproximar do pai através de homens mais velhos, isso tudo de forma inconsciente. Quando ela consegue elaborar e entender melhor essas questões, talvez ela, de certa forma, comece a sentir que ela não, a partir do processo de análise, ela não necessariamente tem se sentido muito atraída por homens mais velhos, né? Isso, eu não vou dizer que é uma cura, porque isso não é uma doença, né? E também não é uma regra aqui que eu falei. Estou citando só um exemplo aqui para poder fazer você entender que depois que você chegar ao ponto C, ou seja, você passa pelo processo de análise,
você aprende a lidar com isso muito melhor e às vezes você não fica repetindo determinados comportamentos porque você já sabe o que é que está acontecendo ali. Então, talvez num processo como esse, hipoteticamente falando, que a gente está dando como exemplo aqui, a mulher sinta, depois do processo de análise, que ela perdeu a atração por homens mais velhos. Isso pode acontecer porque, de certa forma, ela conseguiu acessar o conteúdo inconsciente. Lembro que o Freud, ele trouxe o conceito de a cura pela fala, né? O fato de você falar e você fazendo as suas associações, né? Associações livres, em conjunto com o seu analista, você consegue definitivamente acessar muito do conteúdo inconsciente recalcado. E isso causa uma certa surpresa para a maioria das pessoas, mas de fato é um processo de cura, tá? Então, só o processo de passar pela análise já vai te levar para o ponto C, e eu não diria que é o objetivo da psicanálise fazer com que você volte para o ponto A. É bem mais interessante, bem mais eficaz você aprender a lidar com esses conflitos, né? A lidar com essas neuroses, com as suas questões emocionais e suas afecções, ou dê o nome que você quiser, porque depois que você aprende a lidar com tudo isso, você se torna uma outra pessoa, uma pessoa muito melhor, uma pessoa que acaba não sendo vítima aí de algumas repetições de comportamentos que algumas vezes são sabotadores, tá? Então eu espero ter respondido essa pergunta. Tem mais uma pergunta, na verdade, e eu vou deixar no próximo vídeo, eu já vou soltar os três no mesmo dia, porque eu estava devendo já essas respostas, né, para os internautas. Então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações. A partir de agora está aparecendo para você aí 2 vídeos, um deles sou eu que estou te sugerindo, o outro é o YouTube que está sugerindo, e tem uma foto minha cheia de Photoshop aqui embaixo. E você pode clicar nela que você vai se inscrever no nosso canal e ficar sempre por dentro das nossas atualizações, porque aqui a gente trata muito sobre questões não só psicanalíticas, como psicologia também, como a questão de funcionamento da mente humana também, né? Desenvolvimento do cérebro humano e por aí vai, tá? Então tenho certeza que é um canal que pode fazer a diferença na tua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.